Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia mais uma vez. Que Deus possa continuar, agindo em nossas vidas, nos abençoando e nos dando da sua direção. Saul foi nomeado até então rei. Saul foi até então ungido rei. E agora Saul precisava, vamos pensar numa situação de ser reconhecido como rei. Até então, Deus já havia direcionado a Samuel, até então Deus já havia levado Samuel a ungí-lo. Ele havia então sido também apresentado ao povo, ele, diante de toda aquela questão que nós vimos no capítulo anterior. Alguns ainda ficaram meio que duvidoso daquela situação, se seria ele mesmo. E aqui no capítulo 11, nós vamos ver que há esse reconhecimento nesse momento, aonde nós vemos no final, quando ele vai dizer, ele diz, que é do versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. E versículo 7 diz: apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel. E aí ele proclama, que aquele que não estiver com Saul, aquele velho ditado, quem não é por mim é contra mim. Então aqueles que não estiver comigo terá um prejuízo, terá algumas situações. E aí o povo se reúne, o povo vem até Saul, até Samuel, para guerrear, guerreia e liberta então os seus irmãos, liberta ali dos amonitas, liberta toda aquela situação, são mortos a um ponto crítico, que o próprio texto vai dizer que eles separaram a tal momento que eles separaram a tal situação que não tinham dois juntos. Então você vê que a dispersão foi muito grande. Então, e através disso, então diz ali que ali eles oferecem sacrifício, ali eles alguns dizem, olha, quem são aqueles que duvidaram de Saul, falando que Saul será o nosso, traga aqui pra gente matar porque eles blasfemaram, eles ofenderam. E Saul diz, não, não, hoje ninguém morre. Hoje ninguém de Israel vai morrer. Então a gente viu o reconhecimento. E aí a pergunta que vem é como que se dá esse reconhecimento? Lembrando de um Saul tímido, de um Saul que quando é para ser apresentado ao povo ele está escondido, ao ponto de Samuel perguntar, cadê Saul, gente? Ele está escondido. Então agora mudou. Agora mudou. Agora já se apresenta um outro Saul. Se apresenta um outro homem. Parece que não tem nada a ver com aquele Saul que nós estamos vendo. Mas por quê? Aí onde vem, volto no versículo 6, que é o versículo que chama atenção, e diz assim, quando Saul ouviu, quando Saul ouve tudo aquilo a qual os povos ali de Gileade, Jabes Gileade está passando, ele ouve aquela situação, ele dá atenção àquela situação, ele escuta aquilo com cuidado e aquilo mexe com o coração dele. Aquilo move ele de tal forma que, onde vai continuando dizendo que o Espírito de Deus então se apodera dele. Ele ouve aquela situação, não podemos pensar não simplesmente com seus ouvidos físicos, não simplesmente, mas de uma forma espiritual, a qual o Espírito começa a incomodá-lo. O Espírito traz, como vai dizer, e ele ficou, o versículo 6 vai dizer, e ele ficou-se furioso, ele ficou, o versículo 6, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Ele achou aquilo um absurdo. Então, o que vem para nós, o que trata para nós é isso. Como que nós temos ouvido as coisas? Ouvimos muitas situações, ouvimos muita coisa, mas a questão é como. Como estão os nossos ouvidos? Será que os nossos ouvidos estão alinhados ao Espírito Santo? Será que estamos alinhados àquilo que Deus quer agir, àquilo que Deus quer mover? Saul estava, mesmo com as suas falhas, com as suas questões, mesmo com o erro do povo, mesmo com a sua covardia, o seu medo, agora ele está disposto a ouvir. E quando ele ouve, não fica só no ouvir, aquilo move o coração, a mente dele, e ao ouvir, ele toma atitudes práticas. A primeira questão que ele faz realmente não é nem um sacrifício, é que ele não faz um sacrifício ao Senhor, mas ele leva o povo a entender a situação. Ele leva o povo a entender o que está acontecendo quando ele pega esses bois, corta em pedaços, não vai dizer que ele sacrificou, mas ele manda para as comunidades, ele manda as regiões para que o povo entenda o que está acontecendo. Então, o reconhecimento de Saul, eu creio que o primeiro ponto vem ele mesmo reconhecer, ele mesmo sabendo que ele estava sendo direcionado por Deus e que ele precisava tomar uma atitude. E diante disso, ele toma uma atitude.
Ele convoca o povo diante da atitude dele, diante dele mesmo reconhecer a sua responsabilidade, o povo assume a questão. E a questão que me vem, o que eu fico pensando é: será que nós temos assumido as nossas responsabilidades diante de Deus, diante daqueles a qual tem nos cercados? E sabemos que não é fácil, sabemos que às vezes tem as nossas dificuldades, mas mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as questões, nós nunca podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos direcione, que nos guie e que nos abençoe. E que possamos então nesse dia pensar nessa questão com bastante carinho e bastante cuidado em nome de Jesus. Beijo no coração, fique com Deus.